Está no ar o Conversa Nossa, um jeito diferente de falar sobre políticas públicas. Apresentado por David Castro. Essa é uma produção da Prefeitura Municipal de Mesquita. Cultura, esporte, pertencimento, lazer, turismo e muito mais. Nosso papo de hoje é sobre saúde, transformação de vida, superação, cognitividade, pertencimento, talento e oportunidades. Estamos falando de quase 40 mil pessoas que mensalmente participam de pelo menos 66 atividades culturais e esportivas, além de lazer e turismo oferecidas pela Prefeitura de Mesquita. Atividades essas que mobilizam famílias inteiras de pessoas que vão dos 3 anos até sabe-se lá quantos anos de idade. E para explicar, detalhar, esmiuçar e esclarecer como tudo isso acontece na vida da população de Mesquita, está aqui hoje conosco o sociólogo, o doutor em ciências sociais, o secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, ele, Kleber Rodrigues. Olá, secretário. A Prefeitura de Mesquita, através da secretaria que o senhor comanda, oferece 66 atividades à população. Quais são essas atividades e o que elas produzem de bom na vida das pessoas? Ou seja, de que forma essas atividades podem transformar a vida dos participantes? Explica. Bom, grande Davi, obrigado pelo convite nesse programa aqui, Conversa Nossa. Bom, respondendo a sua pergunta, a gente tem atividades dirigidas e atividades livres em vários bairros da cidade, a começar por aqui, né, um equipamento público chamado Praça PEC, instalado no coração de Santo Elias, uma área que a gente não atuava, e, no entanto, hoje a gente tem aqui mais de 30 dessas 66 aí que você falou, mais de 30 atividades aqui nas áreas de esporte, lazer, cultura, empregabilidade e geração de emprego e renda. E antes não tinha nada? Antes era um terreno baldio, alguns crimes, drogadição, várias histórias a gente ouve desse espaço aqui. Essa rua Alberico Gomes era conhecida como Rua do Perdeu, porque tinha muito assalto, né? Muito assalto à mão armada. E, no entanto, hoje é um lugar bem iluminado, que recebe o munícipe e os vizinhos de maneira muito agradável, muito aprazível, que venha para cá trazendo suas famílias, compartilhando um pouco, às vezes, do final de semana. Basta cair o sol que a praça enche. E, além dessas atividades que o senhor citou, quais são outras atividades aí? Tem alguma coisa ligada aí à cultura, turismo, a esporte, aquela luta, aquele negócio? Então, além da cultura, como é que é isso? Além da PEC, a gente tem outros equipamentos públicos que oferecem atividades dirigidas, né? Na verdade, a gente tem 6 equipamentos. A gente tem a Vila Olímpica, que estamos retomando a atividade agora, em agosto, né? O que acontece lá? A Vila Olímpica, a gente tem 19 modalidades esportivas, basicamente esportivas, mas também trabalhando alto rendimento. Então, a gente tem desde as coletivas, handebol, voleibol, basquetebol e futsal, futebol de campo, até as individuais, as lutas, a natação, o atletismo, passando pela questão do lazer também, com a pista de caminhada, com área de piquenique, com um espaço bem aprazível. A gente tem também na Chatuba, lá no coração da Chatuba, num lugar bem difícil de atuar, que é conhecido como a localidade do 15, a gente está instalado lá com uma lona profissional, sediando a Escola Municipal de Artes da Chatuba, e lá a gente tem, além das atividades circenses, a gente tem dança de rua, capoeira, jiu-jitsu e xadrez, e vamos começar o grafite. Potencializar essa energia da garotada, da juventude, para algo
que ela possa levar para a vida dela, né? Transformando a vida dela, como o senhor falou aí no início. E escultura e balé também? Escultura e aqui na PEC a gente tem balé, a gente também tem nesses 5 equipamentos que eu falei. A sede onde a gente está situado, onde fica a secretaria, lá a gente tem escultura, pintura e tela, xadrez, danças urbanas, jazz e balé. Acabamos de criar uma companhia de dança de balé na secretaria. Agora, secretário, essas coisas todas, essas atividades todas, essas coisas, essas transformam de que forma a vida das pessoas? Se é que transformam. Bom, como é que é isso? Transformam sem sombra de dúvidas e de maneira muito positiva. A gente não está falando aqui de formação de atletas única e exclusivamente, mas a gente está falando de formação de cidadãos, viver em coletividade, trabalhar em equipe, exercício de liderança, cooperação, companheirismo, solidariedade. Então a gente está falando de formas de estabelecer o crescimento, tanto físico, quanto técnico, quanto cognitivo, já que na abertura você citou isso, de pessoas que vão levar para a vida delas. Aliás, processos seletivos em empresas levam em consideração o fato de que a criança viveu o esporte, teve uma vivência no esporte. Interessante isso, né? Então a gente está falando aí de perspectivas de atuação que você trabalha com um espaço de coletividade aí. Então, outra por exemplo, lógica. Tem o tipo daquele garoto meio rebelde que cria problema na família e a partir daí ele se torna uma pessoa diferente em casa, no convívio familiar. Há essa transformação nesse nível? A gente assim? Tem N exemplos de coisas assim. Vou listar um mais punk nessa direção. A gente fez uma reunião de pais, tem uma coisa de 2 meses lá na escola de circo, com os pais da oficina de circo, né? E aí um dos pais falou pra gente, né? Eu parei de usar drogas. E ficou assim, eu parei de usar drogas porque, até me arrepia, eu tenho 3 filhos, 2 morreram porque usavam drogas, e aí em disputa com a polícia, e o 3º filho é aluno aqui da escola. Então eu sei que esse não vai morrer dessa maneira. Então eu quero ver o meu filho crescer. Olha isso. É de uma grande... Fica todo arrepiado. Grandeza. É um negócio... Assim, às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente está promovendo na vida dessa família. Então é isso. É exatamente isso. A gente trabalha nessa perspectiva. É claro que eu estou listando um exemplo bastante assim, focal, né? Mas a gente tem N situações de comportamentos as famílias às vezes têm dificuldade em impor limites nas crianças. E aí o esporte, tanto o esporte quanto a cultura, mas sobretudo na formação do caráter do menino, se ele não tiver limite, ele não participa da atividade, por uma questão de natureza da atividade. Então você tem aí uma canalização de energia, você tem um condicionamento, ele precisa respeitar as regras. Então você vai trabalhando, mostrando a ele que é necessário viver ali sob regras, porque na vida a gente tem regras para cumprir. Então assim, de maneira às vezes silenciosa, a gente tem essa percepção, né, de que o menino vai mudando o comportamento, canalizando energia para algo que seja bom para ele. Vou lhe dar um outro exemplo também no circo. A gente percebe com a população de baixa renda que às vezes se conquista muito no grito, né? Tudo é muito no grito. Eu preciso brigar, eu preciso correr, eu preciso gritar. E a gente tenta mostrar para eles que o diálogo é a ferramenta mais poderosa que se pode ter debaixo de uma propriedade, debaixo de algo que se quer. Então a gente vai ali trabalhando essa questão comportamental e a gente, depois de 2, 3 meses de atividade, a gente tem meninos altamente talentosos que não sabiam do talento que tinham e condicionados, respeitando os limites, fazendo fila,
né, respeitando as regras. Então, assim, é um processo que a gente está vivendo. Secretário, aproveitando esse gancho aí, né, são exemplos assim, importantes que emocionam realmente. O senhor citou aí transformações espetaculares. Agora, em outras atividades, no esporte, por exemplo, tem algum exemplo de alguém que já mudou de vida, que participava aqui de um vôlei, um basquete, um judô, um karatê, alguma atividade, algum tipo de arte marcial o vôlei, que se projetou, alguém do xadrez, por exemplo, que aqui há também a questão do xadrez aqui muito pulsante, aqui muito efervescente. A gente tem vários exemplos, Davi. No jiu-jitsu, no xadrez, no basquete, a gente teve a Tainá, que foi seleção brasileira. Essa menina da seleção brasileira. Exatamente, trabalha aqui com a gente no time. Exatamente, parceria lá com a LSB e com a Sodia Doce. Está com a gente aí. Participou da Copa América de basquete. Cria da casa? Cria da casa. Ela não veio da formação de base aqui, mas ela faz basquete em Mesquita. A gente tem no jiu-jitsu situações inúmeras de meninos campeões mundiais que saíram daqui dos nossos projetos. A gente tem campeão brasileiro de xadrez escolar. Então a gente tem feito um trabalho nessa direção de formar potenciais atletas, descobrindo talentos que às vezes o menino nem sabe que tem. Ok, secretário, muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima, até o próximo Conversa Nossa. E esse foi mais um Conversa Nossa, uma produção da Prefeitura Municipal de Mesquita. Siga as nossas redes sociais. No Instagram, @Prefeitura de Mesquita RJ. No Facebook, @Prefeitura de Mesquita. No Twitter, @Mesquita RJ. E fique de olho no nosso site, www.mesquita.rj.gov.br.